Fala aí, meus caros, todo mundo bem? Todo mundo devidamente hidratado? Espero que sim. Bora lá para mais um vídeo aqui da nossa série de resolvendo questões da prova da FATEC na prática. Essa série é onde a gente resolve questões da FATEC pela primeira vez aqui em vídeo. Então, vocês já estão vendo aí na tela, a gente já resolveu 5 questões da prova da FATEC do segundo semestre de 2024. Dessas 5 questões, eu acertei 3, estou com a taxa de acerto de 60%. Então, bora lá para a nossa próxima questão, a questão de número 5. Só clicar aqui em simulados, entrar nesse simulado de segundo semestre da FATEC de 2024 e ir para a questão de número 6, na verdade, né? Que a gente resolveu 5. É a questão de número 6. Se você não conhece o canal aqui, eu sou o Léo, aqui a gente fala sobre a FATEC, e essa plataforma que você está vendo aqui é a plataforma que a gente tem aqui no site, aqui no canal, beleza? Se você quiser ter acesso, aqui embaixo tem o link para você se inscrever e ter acesso aos simulados das provas dos anos anteriores de forma mais fácil. Mas bora lá para a questão número 6, começar do começo, que é lendo a questão que diz: o Canal do Panamá é uma construção de aproximadamente 82 quilômetros de comprimento, criado para facilitar o comércio marítimo mundial pela ligação dos oceanos Pacíficos e Atlântico. O canal permite que os navios evitem a longa rota de aproximadamente 19 mil quilômetros que passa pelo Cabo de Ron. Beleza. Essa trajetória ocorre em torno da ponta mais meridional do continente americano, onde ventos fortes, correntes marítimas frias e icebergs fazem dessas águas uma das mais difíceis do mundo para a navegação. Durante a realização da obra do canal, devido a uma diferença de nível entre o continente e os oceanos mencionados, foi necessária a construção de diversas eclusas e comportas. Para atravessar esse canal, um navio pode levar entre 6 e 10 horas. 6 e 10 horas. A França iniciou o avião passando aqui, a França iniciou a construção do canal em 1881 e a abandonou em 1889. Entretanto, para alcançar seus interesses geopolíticos e econômicos, os Estados Unidos incentivaram a independência do Panamá em relação à Colômbia. Após esse evento, de 1903 a 1914, os Estados Unidos concluíram a obra e controlaram o canal até 1999, quando a administração foi transferida para o Panamá. Beleza, um texto fiquei com a impressão de que é um pouco carregado. Parece que ele junta várias informações de diferentes matérias. Tem um pouco de história, tem um pouco de geografia e não é de interpretação mais tão simples. Mas o que eu estou sentindo até agora é que está falando bastante sobre a América. Tem bastante questões, né, dessas que a gente fez aqui, essas 6 primeiras. Fala bastante coisa sobre a América, então deve ser um tema recorrente na prova. A FATEC geralmente tem isso, né? Um tema more, um tema principal que vai ligando, linkando as questões. Em alguns anos eles até chegaram a mostrar, falar qual que é esse tema no começo da prova, mas essa prova aqui em específico eles não falaram. De qualquer forma, vamos dar uma repassada aqui. Ele está falando sobre o canal do Panamá, falando algumas especificações desse canal, falando por que ele foi criado, falando que a obra começou e parou, falando que demora para atravessar, e que essa obra começou com a França, parou, e depois os Estados Unidos ficou interessado que essa obra desenvolvesse, fez com que essa obra desenvolvesse, dos meios políticos deles, e depois que essa obra se desenvolveu, os Estados Unidos controlou isso até 1999. Depois disso, a administração desse canal foi transferida de volta para o Panamá. Beleza. Isso que eu fiz aqui é tentar meio que sintetizar o que eu acabei de ler para ir para as alternativas com alguma coisa mais clara na cabeça. Se você só vai para as alternativas direto sem parar e refletir sobre o que você acabou de ler, fica fácil você se enviesar por alguma resposta que parece fazer sentido ali, mas não faz sentido com o texto. Mas bora lá. Segundo o texto, é possível afirmar corretamente que a mencionada obra de engenharia atingiu seu propósito por meio da construção de eclusões e comportas, que se baseiam em. Interessante. Então ele está falando sobre essa construção de eclusões e comportas. Sendo sincero, não me lembro o que é uma eclusão e nem 100% uma comporta, mas bora lá para cá, para o nosso painel de resolução. Se você estiver fazendo em casa, sempre recomendo que você faça num papel para você praticar com relação ao tamanho. Mas essa aqui é mais uma questão que vem com um conceito mais específico que você precisa para resolver. O que eu quero dizer com isso? Para você resolver essa questão, você precisa saber o que são eclusões e o que são comportas. Eu não tenho 100% claro do que são, tá? Vamos ver se a gente consegue, lendo o texto, pegar isso, mas dá até para a gente eliminar algumas alternativas. O que eu imagino que seja? Ele fala aqui, ó,
Durante a obra do canal, devido à diferença do nível entre o continente e os oceanos, foi necessário a construção de diversas eclusas e comportas. O que eu imagino que acontece? Vamos supor que aqui é uma terra, aqui é o continente, então aqui é terra. Vou colocar, mudar a cor. Olha só, estamos interativos aqui. Não tem cor de terra aqui, senhores. Me desculpem. Vai ser esse cinza feio nossa terra. Então, beleza. Então aqui tem a terra. Eu não estou na frente? Não. Terra. Beleza, tem a Terra. Então, a Terra que eu digo é o continente, né? Eu coloquei terra aqui, mas seria o continente. Pensa que tem o mar, aí tem a terra, igual você tá na praia, tem a terra e tem o mar. A terra seria essa, a terra do mar ali, mas vamos colocar continente, então. Continente aqui. Beleza. O continente está aqui a uma altura X mais alta. E aí você tem o mar. Você tem o mar aqui dentro. Beleza? Beleza. Se você tem o mar aqui dentro. Cadê? Vou mudar a cor aqui para pegar a cor do mar. Então aqui tem o mar e o mar está mais baixo. E aí, o que eu imagino que aconteceu? O navio que está aqui, para que ele consiga usar essa comporta, ele precisa estar na altura da terra. Então, o navio está aqui, bonitão, tudo serelepe, com essa imagem de alta qualidade que vocês estão vendo. E ele não alcança a terra. Então, para que ele alcance a terra, deve ter algum sistema esses sistemas de eclusas e comportas que vão fazer com que, de repente, represe a água aqui. Você coloca alguma parede aqui, alguma meio que uma barreira aqui, e aí o mar vai enchendo isso, vai fazendo com que o navio consiga subir. Então eu imagino que esses sistemas sirvam para isso, para fazer com que o navio suba, a água suba e deixe o navio no mesmo nível aqui da terra. E aí o navio consiga entrar ali, porque o que ele fala aqui no texto é justamente isso, ó, que para atravessar esse canal, ó, durante a realização, devido à diferença entre o mar, entre o nível do continente e os oceanos. Então pode ser ou que o continente está muito alto e o oceano está baixo, ou ao contrário, né, que o oceano está muito alto e o continente está baixo. E aí eles usam esses sistemas para meio que deixar as duas coisas no mesmo nível. E aí o navio conseguir trafegar ali. Beleza? Beleza. Com base nessa interpretação, a gente consegue, vindo para cá, pegar essa aqui, consegue de repente eliminar alguma alternativa. Vamos ver. Então ele está falando que essas construções de eclusas e comportas se baseiam no princípio da conservação de energia, no conceito de movimento linear. Não, conservação de energia não parece se aplicar aqui, né? Porque o que a gente está falando não está tão relacionado a manter o movimento, a energia do movimento, não. Ele está mais relacionado a algo mais, não sei se mais físico é a palavra, mas é algo mais. Não tem tanta relação com conservação de energia, me parece. Vamos lá. Um princípio de reversibilidade da luz. Reversibilidade da luz não parece fazer nenhum sentido aqui no contexto que a gente está falando. Conceito de vasos comunicantes, talvez. Princípio da inércia, o conceito da força da gravidade, talvez. Termodinâmica, princípio de Pascal e no conceito da termodinâmica. Cara, essas duas, D e E, a gente conseguiu eliminar. Agora, esses conceitos que ele está falando aqui de Pascal, inércia e Arquimedes são conceitos que eu não me lembro, sendo sincero. Conceito de Pascal e termodinâmica, inércia. Deixa eu pensar que a água, não. Eu acho que esse princípio de inércia não consigo ver como encaixaria aqui. Aqui, gente, eu não sei, eu não conheço o conceito que a prova está pedindo. Então, eu não sei o que são eclusas e comportas, eu não lembro quais são esses princípios que ele está falando. Então, eu estou meio que tentando tirar a resposta da interpretação. E aí, isso aqui é importante para vocês entenderem uma coisa. Eu prezo bastante aqui no canal para a gente estudar através de questões. E eu, apesar de falar isso, como não estou estudando para a prova da FATEC, eu não estudo para a FATEC há muito tempo. Então, eu sou um cara que estudei há muito tempo para a FATEC e estou fazendo a prova. E aí, quando eu pego essa questão, eu resolvo do jeito que eu estou falando para vocês, como eu resolveria na hora da prova. Só que isso aqui, eu mostrando para vocês, eu resolvendo na hora da prova, acaba salientando para vocês o porquê que às vezes você precisa estudar mais a fundo um conceito. Porque aqui, por exemplo, eu estou apanhando por uma coisa que provavelmente é simples, só porque eu não conheço um conceito. Por isso que a gente precisa estudar, porque se você conhece o conceito, você não perde o tempo que eu estou perdendo aqui na hora da prova. E aí, depois de terminar isso aqui, eu vou dar algumas dicas de como é que a gente estuda isso. Talvez eu até faça um vídeo no modelo novo que eu estou testando aqui para falar sobre conteúdo. Mas é importante que vocês se atentem a isso, tá? De aprender com o processo de fazer a prova. Então, eu estou fazendo a prova, estou meio perdido, cara.
tenho que estudar isso para chegar ali e não apanhar. Ah, beleza, na hora que eu tô fazendo a prova, eu tenho que também testar minhas estratégias. Vai ter questão que eu vou chegar lá, e por mais que eu estude, eu não vou saber. E aí o que eu vou fazer é o que eu tô fazendo aqui, tentando inferir pelo contexto. Ah, beleza. Eu tô muito inclinado aqui para um Pascal, porque me parece que é um tema mais recorrente na prova da FATEC. Nas provas, tá? É mais comum as pessoas falarem do princípio de Pascal. Não sei se é o meu contexto. Esse conceito de vasos comunicantes, cara, não sei, porque termodinâmica vem para mim muito de vem de calor, traz para mim a ideia de calor aqui. Eu não parece fazer sentido nesse contexto. Eu vou eliminar essa aqui por conta da palavra termodinâmica. Vou tirar. Acho que estou cometendo uma atrocidade aqui. E vou por eliminação nessa alternativa C. Mas assim, zero convicção. Zero, zero, zero convicção. De qualquer forma, também não dá pra gente perder tanto tempo numa prova que, numa questão que é visivelmente de física e química, que talvez não é mais física aqui, e eu não conheço o conceito, então não adianta. A gente pode tentar criar interpretação, igual eu tentei criar aqui, só que também não adianta a gente ficar tentando horas resolver uma coisa que a gente não tem o conhecimento que precisa. Então, a gente tenta eliminar ali. Fiquei só com a questão C, vou colocar a alternativa C, de se tudo estiver certo, vai dar bom. Beleza, coloquei, clico para finalizar o simulado, menu, resultado, rufem os tambores, ai meu pai, 67. Acertei a questão, de fato era o princípio de Arquimedes, eu fui muito por conta dessa ideia de vasos comunicantes, né? Se a gente vir aqui nas questões, análise por questão, também dá para você ver a questão. Então, eu fui muito nessa ideia de vasos comunicantes, porque para mim era a ideia de que você tinha água em dois lugares e você vai fazer com que a água passe de um lugar para o outro, mas sinceramente, foi um chute mais trabalhado isso aqui. É o tipo de acerto que você tem que tomar cuidado para você não se iludir. Ah, nossa, acertou, o Léo acertou, nem precisa estudar isso. Não, eu acertei, mas é visível no meu processo de resolução de questão que eu não sabia a questão. Então você não pode se sossegar porque você acertou. Você não tem que se iludir com o acerto. Aqui, você não quer ficar se iludindo quando você está estudando através de prova. Você quer saber a real. E a real é que eu acertei, mas muito porque eu eliminei, não porque eu sabia o conteúdo. Isso não é o tipo de não é algo sustentável, né? Porque não dá para você contar com isso na hora da prova. Mas beleza, primeiro vamos falar sobre a lógica que eu usei aqui para resolver, que foi fazer essas eliminações de coisas que não faziam sentido ali, essa conservação de energia não fazia sentido, reversibilidade de luz não fazia sentido, foi duas eliminações fáceis. Inércia, eu não consegui pensar com uma ideia de inércia, aquela ideia de que um corpo que está em movimento permanece em movimento, tem a tendência de permanecer em movimento e tal. Não consegui pensar como se encaixaria nesse contexto aqui. Então, eu primeiro comecei, eu desenhei como é que eu achava que era o problema, eu entendi o que o texto estava falando, eu interpretei, e aí eu fui tentando ver as coisas que a questão falava, como elas se encaixavam no problema que eu modelei. E aí eu eliminei a inércia porque não se encaixava, fiquei entre princípio de Pascal, que para mim eu já vi bastante vezes, já vi aparecer em diferentes lugares, e o princípio de Arquimedes, fiquei em dúvida entre os dois, acabei no princípio de Arquimedes muito por conta de termodinâmica, não fazia sentido para mim nesse contexto, e acertei a questão. Mas é o tipo de questão que você tem que parar e pesquisar sobre o assunto. E aí eu vou fazer um vídeo aqui explicando como você faz esse processo de pesquisa, mas mais importante do que ver na prática como é que eu pesquiso, é vocês entenderem esse conceito. Quando você está estudando, às vezes você vai se deparar com questões que você acertou e você, cara, tem que, idealmente, vem aqui e procura resolução. É que para a prova da FATEC mais recente, tem menos professores fazendo a resolução. Porque tem eu fazendo a resolução, só que eu não sou um professor de física. Então, resolução, prova FATEC 2024, segundo semestre. Vamos ver se tem questão. Aqui, o Renato, ele já salvou a gente numa questão. Já salvou a gente numa resolução. Talvez ele também tenha essa questão. Talvez ele também tenha resolvido essa questão. A gente pode até ver aqui se o excelentíssimo Renato nos ajudou nesse sentido. E por que que é bom ver a resolução da questão? Não está nem carregando. Mas por que que é bom você ver a resolução de questão? Porque um professor de física vai te falar quais são os conteúdos que foram cobrados naquela disciplina, naquela questão. E aí você consegue estudar através desses conteúdos. O que eu vou te falar aqui do meu lado é que você precisa de interpretação e você precisa conhecer pelo menos um pouco desses conceitos aqui, ter uma vaga noção do que eles precisam, do que eles significam para conseguir resolver, que foi o que eu fiz. Só que o jeito que eu fiz não é sustentável. O ideal é que você veja a aula de professor, ele vai te falar, não, esse aqui cai mais, esse aqui cai menos, e aí você vai pesquisar e ir mais fundo no conceito que cai mais
na prova da FATEC. Não está carregando aqui por algum motivo, a internet deve ter caído, mas vocês entenderam a ideia e eu vou gravar um vídeo na sequência explicando mais no detalhe como você faria essa pesquisa aqui no contexto de FATEC. Beleza? Bem, de qualquer forma, com esse acerto vamos para 67% de taxa de acerto, 6 questões resolvidas, 4 acertos. Estamos ok aqui, não é nosso melhor início dessa série, mas é um bom começo e vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida deixa nos comentários, não se esqueçam de se inscrever, curtir e se inscrever na plataforma aqui que tem também, para quem tiver interesse em realizar esses simulados. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Forte abraço e tchau, tchau.